Bom dia a todos e a todas aqui presentes nessa edição do Café Muzenza do mês de setembro. Me chamo Elcio Silveira de Araújo, sou um dos coordenadores do Café Muzenza, juntamente aqui com o contramestre Gerson Albuquerque, de Fortaleza, Ceará. Nós entrevistaremos hoje o mestre Olho de Gato. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado a todos os mestres presentes aqui, ao contramestre Éder, pela presença nesse dia de hoje. E agora com vocês, o nosso mediador, Gerson Albuquerque, aqui para entrevistar o mestre Olho de Gato. Então, boa entrevista, gente. Bom dia a todos e a todas. Aqui, Gerson Albuquerque. É uma honra receber aqui o mestre Olho de Gato como convidado deste encontro de hoje, dia 24 de setembro, do projeto A Capoeira do Ceará, Fragmento de uma História, onde a gente está nessa primeira edição, abordando os 30 anos do Grupo Muzenza de Capoeira no estado de Ceará. Lembrando, certo, que a gente já tem um grupo de capoeira definido para a edição 2, que vai ser o Grupo Zumbi de Capoeira, e o lançamento oficial dessa informação vai ser na solenidade Café Muzenza, que vai ocorrer no dia 9 de dezembro deste ano, no Teatro do Cuca do Pici. Então, desde já, é só uma solenidade que a gente vai estar agraciando, reconhecendo aqueles convidados que nesse decorrente ano vêm nos oportunizando com esses resgates de memória, e na ocasião também a gente vai estar lançando novos projetos para os próximos anos. Então, mestre Olho de Gato, bom dia, muito obrigado por você ter aceitado o convite para esse diálogo, tá certo? Através desses encontros que a gente está fazendo nesse projeto, a gente já está construindo o livro da primeira edição. A gente está aí com a colaboração, com a orientação aí do mestre Olímpio, que hoje não vai poder fazer sua intervenção, porque está ocupado em outras atividades, mas em todos os encontros que já houve até agora, ele sempre esteve presente, fazendo as suas devidas intervenções, mas já deixou a informação aqui no WhatsApp, que hoje, infelizmente, não vai poder participar, mas a gente vai dar continuidade mesmo assim. E o livro está ficando bacana, tá certo? Cada edição, a gente vai publicar um livro referente àquela escola, aquele grupo de capoeira. Mestre, bom dia mais uma vez, desculpe falar muito, tá? Fica à vontade para falar alguma coisa e a gente dá início nas perguntas. Certo. Bom dia aí, Jess, bom dia, Elcio. Parabéns, cara, pela iniciativa, belíssima iniciativa de fazer esse trabalho que vocês estão realizando aí com a Capoeira do Ceará. E, assim, um trabalho pioneiro dessa forma que está sendo feito, e espero que a gente possa realmente chegar ao objetivo que vocês estão prevendo aí para essa questão, tanto para os benefícios com a capoeira, como para os mestres do Ceará, e todos os benefícios educacionais, pedagógicos que a capoeira disponibiliza para o seu praticante. Espero que a gente... Na verdade, eu acredito que vai ser sucesso. Quando a gente tem uma boa intenção, eu penso que ela já é coroada de êxito. Eu fico feliz e me sinto muito honrado de participar desse projeto. Mas me diz uma coisa aqui, Elcio, eu deveria estar te vendo aqui na câmera? Desculpe, não entendi, mestre, sua pergunta. Tu deveria estar aparecendo aqui na tela para mim? Eu? Sim. Não. O senhor não está conseguindo me ver? Não, está aparecendo só um símbolo aqui, a Capoeira do Ceará. Não, pois só um minutinho aí, peraí. Deixa eu colocar aqui. E agora, consegue me ver, mestre? Ainda não. Não, mas não tem problema não. Minha câmera aqui está aberta. Acho que deixa eu tentar fixar aqui, só um minutinho. E agora? Não, aparece só o símbolo da Capoeira do Ceará. Não, mas não tem importância não. É porque eu e o Elvis, a gente entra pelo mesmo login, né? Aí quando ele fecha a câmera dele, ele não aparece. Talvez seja por isso. Mas não tem nenhum problema não, mestre. Tá bom? Se não for incômodo pro senhor. Tranquilo. Tranquilo. Então podemos começar com as perguntas, mestre? Pode sim. Pronto. Primeiramente, uma pergunta padrão para todos e todas, né, convidados dos nossos encontros. Quem é mestre Olho de Gato? Pode ficar à vontade, mestre. Cara, eu me considero assim... Eu nem me considero... Eu tenho uma frase no meu WhatsApp e nas minhas redes sociais
que na verdade a frase é assim: sou tão passageiro que não sou, apenas estou. Então, é uma questão para dizer que todos nós estamos nesse momento passando por uma experiência na Terra e que daqui a pouco a gente passa. Então, eu acho que eu me considero alguém que está aqui passando por um momento e que eu estou fazendo de tudo para que eu possa deixar uma contribuição positiva para todas as pessoas com quem eu tive algum contato, todas as pessoas que passarem pela minha vida, eu gostaria que elas pudessem levar alguma coisa positiva da convivência comigo. Então, eu sou uma pessoa que estou trabalhando nesse sentido e agradecendo a Deus pela oportunidade de ter a capoeira como esse mecanismo de transformação, não só da minha vida, mas de várias vidas, de várias pessoas que passam por nós nessa trajetória da capoeira, de aprendizado e ensinamento da capoeira. E é isso daí, eu sou aquele que a semente plantada que talvez ainda não tenha brotado, mas que daqui a pouco vai deixar algum fruto, embora que seja depois que eu passar. E eu agradeço muito as pessoas acho que tive muita sorte pelas pessoas que passaram na minha vida pela capoeira. Foram pessoas que contribuíram muito, que me ensinaram coisas que, além de coisas técnicas e filosóficas e tal, pessoas que ensinaram a sentir a capoeira. Então, eu acredito que estou nessa posição de alguém que está tentando devolver um pouquinho para o mundo o que a capoeira me deu. Agora estou te vendo aqui. Tá conseguindo, mestre? Me ver agora? Agora estou te vendo aqui. Bom, tranquilo. Obrigado. E quem é o mestre Oligato fora da capoeira? Fora da capoeira, é interessante essa pergunta, porque eu vou em muitos eventos e muitos debates de capoeira, tanto aqui no Brasil como fora, e às vezes eu vejo algumas pessoas, mesmo pessoas já em níveis de mestre de capoeira, que eles falam assim, a minha vida na capoeira é uma coisa, fora da capoeira é outra. E aí, Gerson, eu admiro alguém que consegue desvincular sua vida pessoal da vida capoeirística. Porque eu acredito que, para mim, cara, eu tô na capoeira o tempo inteiro. Independente se eu tô com a família, se eu tô no trabalho, se eu tô com qualquer lugar que eu esteja, a capoeira tá fazendo parte de mim. O meu comportamento é voltado para que as pessoas enxerguem um capoeirista ali, independente de ser na minha lugar religioso, ou no trabalho, ou seja onde for, na sociedade em geral. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam assim, ó, aquele cara faz capoeira, a capoeira fez bem para ele, então a capoeira pode fazer bem para mim, ou para o meu filho, para o meu neto. Então, eu não desvinculo de maneira nenhuma, em nenhum momento, a capoeira da minha vida geral. Assim, e aí eu acredito que é mais ou menos assim que eu penso. Perfeito, mestre. Na verdade, eu penso igual o senhor também. Não tem como dizer que o Gerson é um Gerson fora da capoeira e que o Gerson é outro dentro da capoeira. O Gerson é um só. Uhum. E quando a gente imagina que a capoeira o capoeirista tem que ter boa postura, independente de onde esteja, como esteja, o capoeirista ele consegue viver mais e melhor, né? Não só como capoeirista, mas também como pessoa. Eu gosto sempre de, às vezes, nas minhas horas vagas, tomar uma cervejinha. Ontem eu terminei de sair do evento do Mestre Baleia, foi um evento muito bacana, com energia, assim, surreal, e aí eu ia passando próximo de um barzinho que tem, né? Inclusive minha irmã estava lá, lanchando e tal, e aí eu disse, poxa, eu vou tomar uma cervejinha ali com minha irmã. Só que aí eu estava uniformizado. Eu corri em casa, troquei de roupa, aí voltei, aí fiz o meu lanche, eu estava com fome, tomei uma cervejinha. Por quê? Porque o Gerson, né, ele tem que ter um exemplo para as pessoas, e as pessoas têm que ver a capoeira sempre com um bom olhar. Né? Então, muito importante isso que o senhor falou também em relação à questão da frase, né? Sou tão passageiro que não sou, apenas estou. Se eu puder copiar, seria um prazer colocar essa frase no meu dicionário também, mestre. Isso aí faz parte de um processo de evolução que, infelizmente, nem todos conseguem chegar nesse patamar de evolução. Né? Então, muito obrigado pela sua apresentação inicial, mestre. O senhor está hoje no Grupo Negaça, correto? Isso. E a gente vai... Pode falar. Hoje nós fazemos parte do Grupo Negaça Capoeira, que foi uma célula da Cordão de Ouro na época. Uhum.
E aí, por motivos mil, o mestre Chitãozinho, juntamente com a gente que era os mais graduados, a gente achou melhor fazer esse trabalho que era mais parecido com a gente, com o que a gente pensava e com o que a gente sentia. Bom, muito bom, mestre. Aí, o que é que acontece? Eu já gostaria de deixar aqui o convite para, em um outro momento, o senhor também vier como convidado para a gente falar um pouco do grupo Negaça, para a gente entender a filosofia, apesar de capoeira, mas cada grupo tem sua identidade, tem sua filosofia, sua forma de pensar. Hoje, como a gente está nessa primeira edição do Grupo Muzenza, dos 30 anos do Grupo Muzenza no Ceará, então a todas as perguntas vai ser voltado nesse momento, para esse pensamento, tá? Sobre a próxima pergunta, como e quando o senhor ouviu falar no Grupo Muzenza de Capoeira? Pronto, o Grupo Muzenza de Capoeira, ele apareceu pela primeira vez, assim, nosso trabalho, na nossa percepção, digamos assim, quando o mestre Ceará viu a necessidade da gente procurar uma nova escola. A gente fazia parte de uma escola aqui do Ceará, e por motivos mil também, que não vem ao caso, nós achamos por ele, na verdade, a gente ainda era muito novo na época, o mestre Ceará achou por bem a gente se desligar, até por incompatibilidade de ideias, de formato de trabalho e tudo mais. O mestre achou por bem procurar uma nova escola. E como o mestre conhecia já muitas pessoas pelo mundo e tudo, e ele conhecia a Muzenza, eu nem sei como foi que o mestre era conhecer a Muzenza, na verdade, porque naquele tempo, cara, não tinha rede social. A gente, para assistir um vídeo, misericórdia, era a mais difícil do mundo. Eu lembro que uma vez a gente saiu daqui de Canindé, que o mestre levou a gente para Fortaleza de Fusca. A gente passou, acho que uma semana na casa dele, nós ficamos... A gente ficava o dia inteiro, a noite inteira, assistindo um monte de fita de vídeo que ele tinha lá, tudo porque a gente não tinha acesso. Então, a gente, quando o mestre viu essa necessidade, ele entrou em contato, mostrou para a gente, ó, esse grupo aqui, esse grupo é um grupo grande, que trabalha com uma pedagogia muito interessante e tal, tem uma filosofia de difusão da capoeira muito grande no Brasil, muito boa. E eu vou tentar entrar em contato com ele. Cara, a gente passava dias e dias, noites e noites no orelhão, para poder estar em contato com a Academia Muzenza lá em Curitiba. E aí foi a primeira vez que a gente ouviu falar na Muzenza aqui. O senhor lembra... Com licença, com licença, Jéssica. Pode ficar à vontade. Só vou aproveitar, passar essa informação ao mestre Olho de Gato, se for possível. Pode ficar à vontade, mestre. Ok. Então, a primeira vez que eu escutei o nome Grupo Muzenza e Mestre Burguês, eu ganhei um disco do Mestre Gelé, de Fortaleza, e tinha umas músicas muito interessantes, né? E esse disco me chamou a atenção com a forma da letra da música, de pensar e tudo, e tinha lá o contato do mestre Burguês, e eu liguei para ele com ficha telefônica, e ele falou, tu quer entrar no grupo, tem que vir aqui na sede. Aí eu peguei, vou me organizar para ir na sede. Ele pegou, olha, eu vou estar aí na Paraíba, no meu Deus do céu, no Jebs, né? E aí, a primeira vez que eu me decepcionei com o pessoal do estado do Ceará, eu cheguei lá no Jebs, lá na Paraíba, e o pessoal se escondendo de mim, com vergonha de falar comigo. Achando que eu ia pedir alguma coisa a eles. Quando eles viram eu conversando com o mestre Burguês, com o mestre Paulo dos Anjos, com o mestre João Grande, mestre João Pequeno, aí veio tudo querer falar comigo, eu também não dei moral também, eu era chato já também. Então foi isso aí, foi através do disco que eu ganhei do mestre Gelé. Valeu. Obrigado, mestre. É bem interessante, né? A história, como que se dá, né? Mestre Ligado. E só lembro mais ou menos quando foi esse ano, que idade o senhor tinha, a graduação que o senhor tinha nesse momento, que o senhor começou a ouvir falar no grupo Muzenza de Capoeira? Ali foi por volta de 1994, essa primeira vez que a gente ouviu falar assim, que a gente começou a tentar entrar em contato, tudo. Por volta de 1994, inclusive aqui em Canindé, a capoeira, por ser uma cidade pequena na época, a capoeira sempre foi muito discriminada. Cara, é muito interessante a gente falar nesse tipo de coisa, porque os sentimentos voltam, a experiência vem, e aí a gente lembra que o quanto a capoeira
discriminada e mal vista, ainda mais numa cidade pequena, assim, de, sei lá, cidade de 30, 40 mil habitantes na época. E aí o mestre Aloysio resolveu que a gente ia fazer um primeiro evento de capoeira em Canindé. A gente ia treinar capoeira aqui com os meninos que treinavam em Fortaleza no final de semana. E eles vinham no final de semana, na verdade, eles estudavam em Fortaleza, no final de semana, quando eles vinham para Canindé, eles começaram a fazer capoeira por si só. E aí a gente começou a treinar com eles, treinávamos e tudo, mas acabou que ficou difícil, porque a gente chegou num ponto que a gente não conseguia mais evoluir. Não conseguia nem música e tudo. E aí das pessoas que é o Sarmento, entrou em contato, acho que foi ele que entrou em contato com o mestre Ceará, o mestre Ceará veio aqui, conversou com a gente, o interessante é que a maioria de nós na época treinava escondido. Aí o mestre Ceará disse, rapaz, eu vou na casa de vocês. Aí todo mundo ficou com medo. Ele, não, mexe na nossa casa, vai dar confusão. Cara, tu acredita que o mestre Ceará foi na casa de cada um, falou com os pais, explicar para os pais o que era a capoeira, os benefícios que a capoeira poderia trazer para os filhos, desde que ela fosse bem ensinada por um profissional, por uma pessoa séria. E aí, de lá para cá, todos os pais ficaram, assim, satisfeitíssimos com o formato, a pedagogia que o mestre Ceará tinha de ensinar, de repassar. E aí ele resolveu que a gente ia fazer o primeiro evento de capoeira em Canindé. Aí foi outro obstáculo, porque a gente não conseguia nem treinar. Só tinha um local para treinar dentro da casa de um aluno, na praça, na rua. E aí, para fazer esse evento, os obstáculos, os patrocínios, as condições. Cara, o mestre Ceará conseguiu fazer um evento aqui em Canindé em 1993, que inclusive esse ano faz 30 anos desse evento. E é impressionante a gente pensar nisso. A população de Canindé em peso, cara, em peso. Pessoas da alta sociedade, idosos, lotaram uma quadra gigantesca, a quadra paroquial, para assistir esse evento. E o mestre Ceará conseguiu trazer, se eu não me engano, 2 ônibus de mestres e professores de Fortaleza para Canindé, hospedar no convento franciscano. E foi um marco, assim, na história, aquele evento. Foi um marco, 1993. E aí, de lá para cá, a gente vem com essa filosofia de seguir essa mesma pedagogia de dizer para o responsável do aluno, desde que ele seja menor, conscientizá-lo do que é que o filho dele está fazendo. Então, isso deu muito certo. Talvez por isso que eu falei no início, que eu tive muita sorte, assim, de pegar pessoas que pudessem me ensinar a sentir a capoeira, porque isso foi crucial no formato de ensino que a gente adequou aqui em Canindé, que a gente começou a fazer, né? E aí, tanto que a gente começou a treinar um pouco antes, então eu comecei a treinar no final da década de 80 ali, mas eu só conto o meu tempo de capoeira, Jess, de 1993, quando eu recebi a primeira graduação, de 1993, mas a gente começou a treinar um pouco antes. E foi mais ou menos nessa época, assim, que tudo começou, e tudo começou a se fortalecer, porque muitos olhos, assim, que viram aquele evento, que viram o formato, eles viram de uma forma diferente e perceberam que eles poderiam olhar para a capoeira de uma forma diferente. Mestre, as informações que você passou foi riquíssimo, principalmente esse feito que o mestre Aloysio Ceará fez numa época em que a capoeira era muito discriminada, porque hoje ainda há discriminação, mas naquele tempo mais ainda. A discriminação de resquício mesmo, da escravidão, da marginalização que a capoeira passou, né, a falta de conhecimento dos pais, enfim. Eu queria só fazer uma outra pergunta já dentro dessa, né, depois de toda essa informação riquíssima. Agora, independente de Muzenza, como que a capoeira de Canindé está sendo vista pela população de Canindé, pelos órgãos públicos e privados de Canindé? Eu veio essa pergunta agora e eu não gostaria de passar, não. Eu gostaria de saber, porque por todo esse contexto histórico que o senhor falou aí, não teria como deixar de fazer essa pergunta. Interessante, viu, essa pergunta, porque eu acredito que, assim, talvez a resposta que eu vá dar, espero que as pessoas fiquem ligadas, assim, quem vai assistir, só para você entender como a perseverança por você buscar algo que seja de forma honesta, algo que leve benefício, consegue transformar o mundo e transformar mentalidades. Ela passou de uma manifestação em que você descia de casa, que eu moro num alto, assim, do monte, que você descia de casa e a maioria das pessoas, lá vai o vagabundo, lá vai o malandro. E outros
cara, vai arranjar um emprego, vai arranjar um trabalho, não sei mais o quê. Ela passou disso, cara, só para tu ter uma ideia, para um reconhecimento de que os professores de capoeira de Canindé, que não têm formação acadêmica, são chamados para dentro das universidades para falar de capoeira, para fazer oficina de capoeira nos grupos de educação física da universidade, que a gente já foi no IFCE, já viu várias vezes alunos da educação física, para que nós, da capoeira, passássemos experiências culturais capoeirísticas, que não são matérias pedagógicas ensinadas na escola, mas sim, com o passar do tempo, pela experiência e vivência do profissional. E aí, era enquanto patrimônio cultural que se transformou, ganhou esse valor. Os PCNs da época, que eram os parâmetros curriculares nacionais, eles reconheciam a força da capoeira enquanto um mecanismo de transformação da educação dos alunos, enquanto ensino de arte dentro da escola, e a capoeira passou daquilo para isso. E só para você ter uma ideia, em 2010, nós ensinávamos capoeira em quase todos os bairros de Canindé e em algumas zonas rurais. O organizador do concurso público municipal de Canindé abriu vagas para 15 monitores de artes, monitor de teatro, de dança, de música, e 2 vagas para professor de capoeira, devido à necessidade que era grande de capoeiristas, de professores ensinando aqui na rede municipal. Hoje, eu sou concursado, eu e mais um aluno nosso, que é o Mardones Low, nós somos concursados do município como professor de capoeira. Isso é um orgulho muito grande, né, mestre? Porque a gente que tem um tempo maior na capoeira, a gente sabe do que a gente passou, a gente que, enquanto estudante também de capoeira, a gente sabe do contexto histórico que a capoeira veio, e hoje a gente ter reconhecimento como patrimônio material, a gente tem leis aí, como a 12.288 do Estatuto da Igualdade Racial, que a partir do artigo 20 explicita o nome capoeira. A gente vê os avanços que a capoeira vem tendo, né? E ainda em cima dessa pergunta, a gente está saindo um pouco do foco, mas é porque o diálogo está muito bom. Eu queria só entrar aqui, de volta aqui, mestre de gato e contra-mestre Gerson, para não deixar também falar que a transformação que a capoeira fez na vida das pessoas, muita gente formada através da capoeira, tem professor de matemática que hoje mora na França, tem o cantor do Calcinha Preta, que agora tem a banda dele, que na época era criança, e ele também, eu esqueci o nome dele, que a irmã dele fazia, ele também fazia capoeira com a gente, e que é o cantor do Calcinha Preta, e vários outros aí, professores que se formaram através da capoeira, da gente incentivando a estudar, né? É isso, Edgar. Que massa. Obrigado. Oi, mestre, só vou fazer uma dedo aqui. Eu vivi para escutar isso de alguém na minha vida. Que no interior do Ceará tem um companheiro de luta, profissional de capoeira, concursado do município. Nossa, eu tô assim, muito emocionado, porque às vezes a gente acha isso hipotético. Se eu não tivesse aqui presenciado isso aqui, você falando para mim, eu dizia que era mentira. Eu diria que era mentira. Tem que gravar para... isso aqui tem que estar gravado, porque assim, eu falei, eu tava aqui só escutando, eu tinha desconectado o fone, tava só ouvindo, mas quando você falou, eu coloquei tudo de volta, papai, vou ter que falar para ele, velho, que assim... imagina aí o cara perguntar do que tu trabalha, tu diz, eu sou funcionário público municipal, trabalha em quê? Professor de capoeira. Cara, ó, eu vou até para externar aqui para não demorar muito, não. É 2 coisas que eu não acreditava que aconteceria. Essa aqui seria a segunda, mas a primeira é que tinha algum amigo meu que ganhava R$7.000 com capoeira. Essa experiência eu tive em 2015. Hoje ele ganha por volta de R$10.000, essa pessoa que eu tô te falando, com capoeira em São Paulo. Eu falei, não, cara, não acredito, não. Aí ele foi falar, tem tantos alunos aqui, tantos alunos lá, e ele dá aula de capoeira em escola de alto padrão.
Mas eu acreditava que o professor de capoeira ganhava, ele ganhava dinheiro com outras coisas, mas... E a segunda é saber que tem no meu estado, que eu acredito eu, que seja só no nosso estado, vou até fazer uma pesquisa interessante para a gente mais para frente do Espero que Café não, né? Museu. Eu espero que não, Ei, mas yes, já é um é até muito grande, né? interessante, é até interessante a gente pesquisar sobre isso, né? Se tem alguma lei que Isso. realmente permita que seja promovido, né? Porque os municípios têm muito concurso público, né? E quando sempre vem para essa questão de monitoria, nesses casos aqui, eu vou falar para minha cidade, que nem tem mais, nem se coloca em cargo esse tipo de função, entendeu? Mas fico muito feliz. Obrigado. E fazer políticas públicas com essa informação que o senhor nos passou agora, que, como o Elcio falou, ele ficou muito grato, né? Eu também, a lágrima que desceu com essa informação, lhe juro. Então, a gente tem que fazer políticas públicas aí, com essa informação que o senhor passou, riquíssima, para que outros municípios do estado do Ceará, ele possa também fazer concurso público nesse sentido, porque a capoeira é uma ferramenta aí que muito forte. Mestre, o mestre Adriano E como o levantou a mestre, mão? Sim, pode como falar. o mestre do Ceará falou aí, sabe, Jéssica, ele lembrou uma coisa muito interessante. Eu fui contratado em 1999, meu primeiro salário como profissional da capoeira foi em 1999. Eu fui contratado por um projeto piloto aqui do Ceará, que era o Polo de Atendimento e Núcleo de Artes. Era um projeto do governo estadual junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que ele estava colocando esse projeto em várias partes do Ceará. E ele já tinha colocado no Juazeiro, se não me engano, em Sobral, e o nosso foi o terceiro ou quinto aqui no Ceará. E eu fui contratado nessa época para ensinar capoeira. Cara, eu ganhava um salário gigantesco na época. Era um salário que era como se hoje fosse tipo R$ 2.000 para ensinar capoeira. E esse projeto era um projeto que ele só ficava 5 anos em cada município, sendo assistido pelo BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Depois de 5 anos, a prefeitura assumiria. E aí, eu fiquei nesse projeto. Esse projeto era lindo, cara, porque era um projeto que tinha, o pessoal usa até uma expressão, né, que era no tempo das vacas gordas. Tinha um estúdio de música, cara, que era surreal para a época, para 1999. Aula de violão, aula de teclado, aula de flauta, com todos os profissionais extremamente preparados. O supervisor dos professores de música, que também eram locais, era um professor de música da UFC, que vinha para Canindé toda semana para dar aquelas instruções para os professores. Tinha teatro semiprofissional, uma sala de multimeios, na época chamava de multimeios, que era um curso de informática, cara, que para Canindé, um negócio daquele dali era a tecnologia. Era avançadíssimo, né, pro momento, né, pra época, né? Aí o mestre Ceará fala dessa questão todinha e veio uma coisa na minha cabeça, que ele lembrou bem. Nessa época, nós tivemos alunos que eu tinha, assim, um espaço que eu nem cabia no espaço, na época. O espaço era tão grande que eu ficava só eu em cima do palco, assim, pequeno, para poder dar aula para todo mundo, porque era tanta gente. E eu olhava assim, meu Deus do céu, só criança. O que eu vou fazer com essa carrada de criança aqui? Eu não posso nem fazer um evento, uma roda, porque só tem criança e vai chegar adulto, como é que eu vou controlar? De repente veio uma voz dentro da minha cabeça que falou assim, meu filho, mas criança cresce. E a grande maioria daqueles meninos que estavam ali, Jéssica, hoje são profissionais de informática, de música, de várias outras modalidades, por causa daquele projeto e porque a capoeira levou eles para lá. Porque eles tinham a necessidade, assim, tipo assim, vocês querem fazer capoeira, mas você tem que escolher uma outra modalidade. É o menino escolher informática. Hoje nós temos aqui, o mestre Ceará lembra bem, de profissionais que trabalham até hoje em empresas como Enel, empresas gigantescas como hospitais aí de Fortaleza, que eles fizeram os cursos básicos de informática e avançaram por causa da capoeira, que botou eles no outro. A questão da música também, nós temos aí músicos que tocam em bandas muito grandes do Brasil, que saíram de lá também porque foram treinar capoeira e precisavam fazer uma outra atividade. Então, você vê o tamanho da influência que a capoeira teve na vida dessas pessoas. E não tem preço você encontrar uma pessoa na rua que o cara tá lá com a família dele, com o filho, com a esposa, bem-sucedido, e o cara dizia assim, eu agradeço esse cara aqui e a capoeira, porque se não fosse a capoeira, talvez eu não tivesse aqui hoje. Então, isso já pagou tudo para mim.
Desculpa aí ter te atrapalhado, mas pode falar. Não, atrapalhado não. É bom se eu falar que eu não acho que eu não tenho mais nem como falar, porque eu estou tão emocionado com as histórias vividas aí. Eu queria abrir a fala para o mestre Adriano, que ele levantou a mão. Pode ficar à vontade, mestre. Aí a gente passa para a próxima pergunta depois que eu falar. Só para tirar aí, esclarecer para você, para o Elvis aí, né? Nós temos aí o mestre Zé Ivan, que é contratado e aposentado como professor de capoeira no estado do Ceará, inclusive com carteira assinada, com contrato, e não é de hoje, é de muito tempo, né? Na época até que não se via respaldo nenhum para capoeira, porque se nós estamos aí já com 40 anos de capoeira, 41 anos, que é o meu caso, acho que o Aloysio também está no mesmo período aí, ou mais, a gente viu bem mais dificuldade, né, do que vocês têm visto hoje. Então, nós falamos aí do mestre Zé Ivan, que é o ícone da capoeira do Ceará hoje, né? É a primeira geração de mestre aí, praticamente, na verdade, a primeira geração de mestre, e que teve a oportunidade de ser também abençoado com o mestre de gato aí, né? Só que o mestre de gato fez um concurso público, e isso é importante falar sobre questões de políticas públicas e abrir esse espaço aí. Então, a gente já vem de um exemplo de muito tempo, para esclarecer para o Elvis. E segundo, é que no nosso próprio grupo Muzenza, aí, no boom da Muzenza no estado do Ceará, nós tivemos aqui, bem pertinho dele aí, o contramestre Nélio, né, ganhando a época, né, que é o equivalente hoje a mais de 10 mil reais, ganhava 6 mil, 7 mil reais com capoeira. Então, e ele tinha um trabalho muito forte na região quando foi implantada a capoeira aí no Vale do Jaguaribe. Eu acredito, Elvis, que você acho que nem tivesse ainda na capoeira, que era o outro, eu estou esquecendo até o nome dele, que era o responsável aí pela região. Então, assim, o Nélio, na época a gente referenciou muito, porque ele era o capoeirista que vivia exclusivamente de capoeira, certo? E conseguia ter ganhos de 6 mil reais, enquanto o salário mínimo era aproximadamente 300, 400 reais. Então, a gente vai dizer que daria uma média de 12 salários mínimos com a prática da capoeira na região do Vale do Jaguaribe, através de projetos sociais, como o Olho de Gato falou aí, né? Então, assim, a gente tem exemplos dentro do próprio Grupo Muzenza sobre pessoas que ganharam e que souberam fazer a coisa acontecer. E mais um detalhe, que há de se complementar, porque assim, às vezes o cara diz, não, eu ganho tanto, mas eu complemento vendendo material. Ele não vendia material, ele ganhava isso dando aula mesmo de capoeira, né? Então fica aí só esse adendozinho aí a título de informação, né, para poder abrilhantar mais e mais essa reunião aqui, que eu achei muito importante a fala do Olho de Gato com relação a isso, que é uma proposta que a gente sempre defendeu desde os primórdios, né? Eu, o meu irmão, e a gente tem muita coisa para contar com relação a essa coisa de você poder sair da bolha somente da capoeira e de você poder fazer também outras atividades paralelas e também evoluir com essas ideias, trazer perspectivas para as crianças que você está, como bem disseram aí, as crianças crescem. E essas crianças que crescem serão os engenheiros, serão os professores do futuro, embora não tenha mais ligação com a capoeira, mas vão divulgar de forma positiva a arte aonde tiver. Muito obrigado. Obrigado, mestre. Muito obrigado pelas palavras. Mestre Ligado, a próxima pergunta seria: quais os motivos levam o senhor a ingressar no Grupo Muzenza e como se deu esse processo, né? E, uma vez integrante do Grupo Muzenza, quais os passos iniciais foram dados para implantar os trabalhos aí no Ceará, né? Principalmente na região de Canindé? Pronto, o motivo que levou a gente a buscar, na verdade, assim,
que foi mais encabeçado pelo mestre Ceará, foi essa questão mesmo da impossibilidade, a incompatibilidade de ideias, de processos de funcionamento, de trabalho que a gente acabou assim, tendo na escola antiga. E aí o motivo assim, geral foi esse. O motivo pelo qual o mestre Ceará passou para a gente que ele preferiu a Muzenda foi por causa disso, exatamente. Ele tinha falado que o grupo era um grupo muito que tinha um trabalho pedagógico muito forte no Brasil, tinha várias filiais, e que tinha uma história já de, se eu não me engano, de 1975 com o mestre Paulão, e que vinha mais para frente com o mestre Burguês, e que era um grupo que visava muito mais reunir e difundir a capoeira do que só levar o nome da escola para cima, porque... E foi uma das coisas que assim, chamou a atenção da gente, foi isso, que naquele tempo ali, a gente tinha filosofia de trabalho muito restritas, assim, muito individuais. O pessoal fazia evento, ia 1, 2 ou 3 capoeiristas de outro grupo e ainda dava confusão, ainda acontecia problema. E aí o Grupo Muzense tinha essa filosofia de levar todo mundo do mundo. A gente teve acesso a uma fita de um evento da Muzense que, cara, aquela fita foi assim, um marco para nós. Porque a gente viu o mestre Burguês levando vários mestres da Bahia, não sei de onde, de todo o grupo, e falando sobre capoeira, e abrindo aquilo para que todo mundo acessasse aquelas informações. E aí a gente achou, cara, que é muito show, isso daqui é o que a gente precisa, para poder a gente realmente crescer num mundo que não tem um dono, e que a gente possa realmente acessar essas informações e divulgar para todo mundo, sem precisar estar obrigando o outro a comprar ou vendendo. E aí isso ficou muito, muito forte para a gente, porque o jornalzinho da Muzense, que a gente teve acesso na época, assim, para nós, cara, foi assim, um divisor de águas na questão de fortalecer a vontade de estudar capoeira. A gente fazia capoeira no corpo, a gente treinava de manhã, de tarde, de noite, a gente fazia com fome, a gente fazia sem ganhar nada, mas aquelas informações que doravante a gente acessaria com o jornalzinho da Muzense, aquilo mudaria todo o formato de pensamento em relação à capoeira que nós, que deveríamos ser os divulgadores da capoeira, teríamos dali para frente. Então, os primeiros passos foram muito difíceis, porque como acho que o mestre Luiz deve ter falado, como a gente já falou aqui, deu umas pinceladas, a gente ia para o orelhão, cara, com ficha. E ficava lá com a ficha, colocando no orelhão, e demorava, e não dava certo, e eram várias tentativas de ligações, o pessoal mandava a gente ligar tarde da noite para o mestre Burguês, porque ele estava muito ocupado. E teve vezes que nós estávamos no orelhão, a gente estava no orelhão 12 horas da noite ligando, para falar com o mestre lá. E aí, toda essa dificuldade parece que se transformou em fortalecimento para nós, porque depois que deu certo, a gente ficou satisfeito de ter conquistado uma coisa pelo nosso próprio esforço. E aí a gente não dependia mais de que o outro precisaria reconhecer que a gente fazia isso ou aquilo. E dali para frente foi muito, eu não sei se eu digo um orgulho, mas foi uma satisfação para nós andar com a blusa que tinha o símbolo da Muzense atrás. Para a gente ter uma satisfação, assim, era honroso a gente viajar para um evento com o símbolo da Muzense na blusa, porque era um grupo que tinha rompido barreiras aí que estava aí há muito tempo. E aí a gente só foi, dali para frente, tentando mais entender essa capoeira no âmbito, sei lá, pedagógico, filosófico, científico mesmo, porque nós tivemos acesso a uma fita, cara. Eu tive acesso a uma fita cassete que a gente colocava no gravador para ouvir, que essa fita é impressionante, era uma fita de perguntas e respostas sobre capoeira. Quem foi Mestre Bimba? Quando nasceu, desde as coisas mais básicas da Muzense, ela foi produzida pela Muzense, desde as coisas mais básicas, como quem foram os primeiros mestres, em quais regiões da capoeira se desenvolveu, até a questão todinha de você passar, como é que você aborda um aluno, como é que você conversa com o pai. Então, isso para nós foi um marco, assim. Mestre, mestre Luiz Ceará, já que eu abro para o senhor falar, tá bom? Fazer a sua intervenção, fazer pergunta ou complementar. Mas, pegando o gancho, mestre Oligato, sobre o que o senhor está falando, o senhor já entrou aí nesse mundo aí, né, das produções culturais. Essa é a intervenção que o mestre Olímpio, ele faz. O mestre Olímpio a gente convidou para fazer parte exclusivamente desse projeto da Capoeira do Ceará, uma pessoa que a gente tem muito carinho e que tem uma bagagem para contribuir, e ele está muito acessível, né?
Hoje ele não pôde participar, como eu falei aqui no início, mas ele sempre faz a intervenção, ou seja, ele faz as perguntas para o convidado justamente nesse sentido, né? Então, eu vou fazer aqui a pergunta, que geralmente é ele que faz, qual a importância dessas produções culturais que o Grupo Muzenza realizou, a fita cassete, a fita mesmo de sonzinho, como o senhor falou, né, os jornais, qual a importância teve? Eu sei que o senhor já começou a falar, mas que o senhor explorasse um pouco mais, porque é bom estar registrado, tá? Para que a gente possa colocar também disponível como capítulo do livro. Eu gostaria que o senhor explorasse um pouco mais sobre essa importância, naquele momento, dessas produções culturais do Grupo Muzenza para a capoeira. Eu gosto de pensar, sabe, Jéssica, que a maioria dos malefícios em termos de relacionamento, seja desde a família até os âmbitos maiores da sociedade, eles são causados pela ignorância. Eu acho que a ignorância torna uma sociedade, ela torna o homem frágil. A ignorância torna o ser humano frágil. E porque ele é frágil, quando ele se depara com alguma coisa que o ameaça, ele responde com crueldade, com maldade, porque ele é frágil. Ele é frágil porque ele é ignorante. À medida que ele vai acessando informações e compreendendo processos, ele deixa de ser frágil, porque ele começa a entender que aquilo que está confrontando ele pode não ser uma ameaça, ele pode se adaptar àquilo e pode transformar aquela situação numa situação melhor, porque ele perdeu a ignorância e agora sabe como reagir, como agir, em vez de só reagir. E tem um livro aí que fala de um diálogo muito interessante, que o próprio Jesus fala isso. Ele está conversando lá com um discípulo, e o discípulo diz para ele, pergunta para ele sobre a maldade dos homens, que ele não aguenta mais, que acha que o mundo não tem jeito, que as pessoas são muito más, e Jesus diz assim, o homem é muito mais frágil do que perverso. Quando ele perder a ignorância, ele vai saber como agir melhor. E eu penso exatamente assim, sabe, Jéssica? O processo digamos assim, de conhecimento, de quebra da ignorância, ela só se dá com algum processo pedagógico e entrega de informação. Você precisa trazer informação que faça sentido na cabeça da pessoa que está ignorante, para que ele, doravante, faça aquele negócio tipo um desenho animado, abre uma luz pensa, meu Deus, eu estava vendo uma coisa que era completamente diferente do que a coisa é na verdade. E eu acredito que o material que o Grupo Muzenza produziu e, digamos assim, de certa forma, disponibilizou, porque eu até acho que, assim, hoje nós vivemos o advento da rede social, você encontra o que você quiser, você acha o que você quiser. Mas naquele tempo, cara, uma das coisas mais difíceis do mundo era você conseguir um material para você acessar a informação. Porque eu tive notícias de amigos meus que foram falar com alguns mestres famosos e os mestres não quiseram nem bater foto com os caras. Os caras perguntavam uma coisa para o mestre, não, eu vou falar disso aqui depois. A Muzenza chegou com uma pedagogia de pegar toda a informação que adquiria, material, e quase jogar, quase disponibilizar para quem quisesse pegar. E aquele jornalzinho, ele foi assim um mecanismo de quebra de ignorância, até mesmo nas mentes mais, digamos assim, academizadas, se nem existe essa palavra. Porque agora não era só a minha palavra. Eu podia levar para um coordenador pedagógico de uma escola o jornal da Muzenza que estava falando de um monte de coisas que eram fatos observados e que estavam lá informações realmente procedentes de acontecimentos reais. E aí eu tinha o quê? Eu tinha uma referência de um jornal, de um documento que eu levaria para assinado muitas vezes por professor de escola, lá, que nem você via lá no Jornal da Muzenza, tinha professor, tinha antropólogo, tinha historiador que colocava alguma informação lá. E agora eu tinha como dizer para o coordenador pedagógico da escola, que estava ignorante do que era a capoeira, que não era a minha fala que tinha que fazer isso para ele, não era só a minha voz, não era só a minha experiência, que eu tinha que, tá aqui, são fatos, isso é ciência de observação, ó. Aí eu dava para ele, agora mudava tudo, porque agora a visão que ele tinha da capoeira era outra, porque ele não estava mais ignorante, não era mais só o achismo dele que predominava perante ao que ele via da capoeira. Agora eu tinha informações. Eu trazia uma apresentação, né, no teatro. Isso, exatamente. Eu mostrava um vídeo
num videocassete, com toda a dificuldade de uma apresentação num ponto muito sofisticado do Brasil, num teatro, numa coisa que a Muzenza fazia. E esse material fez toda a diferença. Como eu sou a pessoa da música, eu considero que o que me levou para a capoeira foi a música, porque quando eu estava ali com meus 12 anos de idade, eu estava passando para uma escolinha que eu era matriculado, escolinha de projeto de futebol. E eu me lembro que na nossa idade eu era o segundo goleiro. Tinha o goleiro principal e eu era o segundo do futebol de salão daquela equipe, de um projeto que já saía jogando aí nas escolas aí no município. E eu lembro que um dia eu passei para ir para o treino, eu escutei a música, eu só escutei. Alguém batendo um birimbau e um pandeiro. Eu voltei assim, meu corpo para trás, eu olhei, aí eu só vi aquele cara tocando no birimbau e o outro no pandeiro. E tinha umas pessoas que estavam jogando. Eu parei, me sentei lá olhando. Eu lembro que eu passei o tempo inteiro olhando para o cara que estava tocando birimbau, o cara que estava tocando pandeiro. Eu não vi nem o que os caras estavam fazendo com o corpo lá de quem estava jogando. O que me trouxe foi a música. E aí, como o mestre Ceará falou, a Muzenza, desde então, trouxe músicas, cara, que fazia você refletir, que trazia conteúdo até para tu debater com alguém que viesse falar alguma coisa. Eu me lembro que em 1997, quando a gente estava assim o auge da capoeira Muzenza em Canindé e no Ceará, 1997, 3 anos depois de ter acontecido a fundação. Cara, tava forte. Eu lembro que a gente tinha até, não sei se tu lembra, tu pegou essa época que na Muzenza, se você encontrasse um cara da Muzenza de qualquer canto do Brasil, se você apertar a mão dele, tinha um negócio que era assim, os dedos se entrelaçavam. E aí, até isso tinha. Tem um primo meu que era policial, hoje, sargento da polícia, até hoje ele me vê na rua e diz assim, eu sou a Muzenza, viu? Até hoje, né? Aí, eu me lembro que em 1997, cara, olha outro marco que aconteceu em Canindé. Essa semana passada eu contei isso numa reunião aqui de professores. Em 1997, nós fizemos uma apresentação dentro da escola mais conceituada de Canindé, que era a única escola particular que só dava o pessoal de alta sociedade, e nós fomos fazer a capoeira lá dentro. E eu lembro que tinha uma comissão de convidados, uma mesa de convidados, e lá tinham algumas pessoas que discriminavam a capoeira, que já discriminavam o nosso trabalho, a capoeira e tudo. Eu lembro que eu peguei o berimbau na frente da mesa, com uns 4 ou 5 alunos, assim, para fazer uma apresentação, nessa escola particular. Eu lembro que eu peguei o berimbau, cara, e cantei a música assim, ó, da Muzenza. Quando Deus criou o mundo, com carinho e amor, deu ao homem vários talentos, para que ele fosse vencedor. O que o homem tem que fazer para agradar a Deus é amar todas as crianças, pois são todos filhos seus. A atitude que tem que ter para que Deus possa gostar é cuidar dos animais e a natureza respeitar. Hoje, infelizmente, não é isso que acontece. O homem faz tanta besteira que até de Deus ele esquece. Meu amigo, preste atenção, ouça o que eu vou falar. Lá no céu tem uma balança, que tudo isso vai pesar. Tome cuidado, meu amigo, para não se arrepender, pois o que você plantar, um dia irá colher, camarada. E aí eu dei um recado pro pessoal que nunca mais olhou para a capoeira com o mesmo olhar, porque a pedagogia contida na música trazia informação. E aí é o que eu posso dizer dessa pergunta que tu fez em relação assim, à contribuição que a Muzenza deu para a nossa capoeira aqui. Mestre, obrigado, mestre. O senhor tá pegando pesado, viu, nas informações. Tá atingindo direto o sentimento do caboclo aqui do outro lado. Muito obrigado, muito obrigado. Rapaz, muito diferente esse encontro, viu? Muito diferente mesmo. Pode tentar para abrir aqui o áudio aqui pro mestre Ceará. Mestre Ceará, fica à vontade. Desculpa aí, eu sei que você estava com a mão levantada. Não, tranquilo. O que eu fico observando é que tem o que tem tempo de capoeira e que tem o que vivenciou a capoeira, né? Eu conheço pessoas que têm, o mestre Treino falou 40 anos, 41 anos, 42 anos de capoeira, mestre. Sem parar um dia, sem parar uma noite, que o mestre Edgato falou. Porque eu acho, até eu fazendo o amor, a mulher, eu falo, eu tenho que dormir, descansar, porque eu tenho capoeira de manhã.
Então, resumindo, a gente bota... Eu não consigo também ver o mestre Ceará sem a capoeira, o Aloysio, sei lá. Eu não tenho isso, é capoeira direto. E voltando no assunto das informações, no primeiro dia que eu fiz a primeira camiseta do Grupo Muzenza, que era batizado no Teatro Zé de Alencar, o mestre Burguês não pôde vir, nem o mestre Paulo dos Anjos, a capoeira do Ceará foi em peso para me bater, dizendo que eu era mentiroso. E quem me salvou foi uma fita que o mestre Burguês fez para mim lá no Jebs, falando para o pessoal do Ceará valorizar o professor Aloysio e o professor Afonso, que era mais o núcleo do Grupo Muzenza. E aí o pessoal viu essa fita e começou todo mundo... Mudou a cara, os caras queriam me bater, só voltaram a me beijar. Né? E a capoeira, desde esse dia do museu que a gente chegou todo mundo, depois mestre Pedro, todo mundo, a capoeira deu uns 50 anos na frente da capoeira do Ceará. E os mestres ficaram um pouco enciumados, que eu não comentei tudo da outra vez, porque tinha muita mentira, e ainda tem muita mentira. E muita mentira foi desmascarada, o cara contava o que queria. E às vezes era verdade, e às vezes não era. E a gente sabia. Então, quando o cara ia falar de mestre João Pequeno, mestre Pastinha, mestre Bimbo, mestre lá de São Paulo, lá o mestre Suassuna, o Joel, qualquer um, a gente já sabia. Que a gente já sabia a história de todo mundo através dos jornais e da museu. Né? E sobre as fitas do mestre, o Direto falou, dos eventos, eu trouxe muitas fitas para cá. Muitas. Só o mestre Pedro eu dei para ele umas 60, que ele pegou na época, porque eu queria ver o trabalho forte, eu não queria o trabalho para mim. Se eu fizesse o trabalho só para mim, eu tinha boicoteado. E eu não me arrependi nada, porque eu estou de passagem também, que nem falando outra fala aí. E eu estou até falando para você assim, se algum dia eu parar de capoeira, daqui a um ano, 2 anos, não estranhe não, é porque eu estou ficando um pouco estressado com algumas coisas, essas formações estão me irritando, esse monte de capoeirista falso que está tendo na capoeira, que antigamente tinha poucos capoeiristas e mais capoeira. Hoje tem muitos capoeiristas e pouco capoeirista, me irritando. É muito cara só com média, querendo ter uma corda de mestre por média. Isso me entristece, dá um birimbau na mão do cara, não sabe tocar, manda dar uma aula, dá vontade de chorar. O cara não tem aluno, não tem trabalho, não tem nada, não faz nada, ainda criticando os outros. E ainda vai os outros mestres imbecil ainda apoiando. Entendeu? Isso me entristece. Então, você falou que isso aqui foi uma diferença. Eu não indiquei o mestre Olho de Gato à toa. Eu indiquei porque é um aluno, mestre, que nem o mestre Adriano, o mestre Adrianis, todos, mas é um cara que não vai mentir, não precisa mentir. É só falar o que fez. E quem fez tem o que contar. Quem não fez vai inventar ou não vai se lembrar. Quem não fez nada, valeu, obrigado. Gratidão, mestre. Não é porque estamos aqui de frente a frente através de uma tela do computador, mestre, mas eu não te... Mestre Olho de Gato, eu não tive a oportunidade ainda, acho que presencialmente, da gente se conhecer, da gente trocar uma ideia, mas eu vou lhe afirmar agora, eu faço a questão. A sua cabeça, a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua forma de comunicação, ela é muito maravilhosa. Isso é o que realmente, não só... É porque a gente fala muito de mestre, mas não só mestre, não, é contra-mestre. Ô, Gerson, desculpa, não, contra-mestre. Esqueci de falar outra coisa do trabalho de Canindé. Nenhum deles bebe, a maioria, 90%, não bebe e não fuma. Não tem vício nenhum. Que bom, outra informação boa, mestre. Muito bom. Isso é. Então, a gente vou fazer questão, mestre. A gente está em algum momento, de forma presencial, trocando essa ideia, sentindo o calor humano, abraçar, apertar na mão. Muito obrigado por oportunizar não só a minha pessoa, como a pessoa do Elcio, enquanto coordenador do Café Muzenza, e todos que estão aqui presentes com essa troca de saber, mestre. Muito obrigado mesmo, de coração. E a próxima pergunta, mestre, quais foram os primeiros eventos realizados, ou sobre a sua coordenação, ou sobre a sua colaboração, utilizando a marca Muzenza? O senhor falou aí que foi em 93, 94, né? Precisa falar mais um pouco sobre
essa questão dos eventos, porque também é um capítulo que a gente vai colocar no livro, tá certo? Toda edição, independente do grupo de capoeira, a gente vai estar utilizando essa mesma dinâmica. Tá dando para ouvir? Né? Eventos, as pessoas. Tá, perfeitamente, mestre. Pode falar, mestre. É porque deu uma falhadinha quando estava falando, Jess. Que todo independente do grupo vai usar essa mesma. Isso, deu uma falhadinha? Sim, pronto. Independente do grupo, a dinâmica ela vai ser a mesma, certo? Uma questão dos capítulos, que a gente vai focar na questão dos eventos do grupo de capoeira, as pessoas, os primeiros que, né, iniciaram aquela escola de capoeira, independente do integrante não fazer mais parte do grupo, mas a gente vai fazer o convite para poder falar, por exemplo, o mestre Luiz Ceará está no, né, tá com a escola dele agora, o mestre Pedro, o senhor no Negaça, independente, a gente está fazendo um apanhado e um resgate histórico. E além de trazer informações sobre aquele grupo de capoeira, a gente também valorizar as pessoas, que para mim é o mais importante. Eu, como gestor de RH, eu acredito nas pessoas. Nenhuma instituição não se faz sem pessoas. A capoeira não é diferente. A capoeira ela só existe porque existem pessoas fazendo ela. Então a gente precisa valorizar as pessoas, tá? E aí a gente vai ter essa mesma dinâmica, essa mesma pegada em todas as edições que porventura venha surgir. Porventura não, que vem surgir. Então eu gostaria de saber essa pergunta para o senhor também, mestre. Quais foram os primeiros eventos realizados sob a coordenação ou a sua colaboração utilizando a marca Muzenza no Ceará? E eu posso até fazer logo a próxima também. Quais os trabalhos de maior significado o senhor considera ter feito pelo Grupo Muzenza enquanto integrante na época? Pronto. Em relação a que tu falou no início, sobre questão de sabedoria e formato de se expressar, eu acredito que não existiria sabedoria se nós não fôssemos capazes de sondar o meio que a gente vive. Eu acho que tudo que eu possa compartilhar de positivo, que eu possa dividir com alguém, que possa fazer o bem para essa pessoa, não é pouquíssimas coisas são minhas. Porque, na verdade, a gente vive num mundo de experiências em que a gente vai aprendendo toda hora com os outros, né? E tudo que eu falo tem um pouquinho do mestre Adriano, do mestre Adrianizo, tem do mestre Ceará, tem do mestre Ferrinho, que foi um cara que eu vi na época, que ele estava pesado, que eu me admirei muito. E o cara, que legal que é uma pessoa que tem esse porte físico, pode fazer capoeira, pode ir lá perseverar, pode dar aula. E várias outras pessoas que nem sabem que eu olhava para eles. Então, essa questão toda que a gente vai colocando no ar para que as pessoas possam pegar o que é de bom, foi só isso que eu comecei a fazer. Tem mestres que tem o nome de mestres de capoeira no Ceará e no mundo inteiro, que eu conheci, e agora eu fiz questão de esquecer que eu conheci. Eu faço questão assim, não preciso lembrar da experiência que eu tive com eles. Porque tem algumas pessoas que estão na capoeira, mas a capoeira não está neles, que, infelizmente, eles são deturpadores da arte. Então, tem pessoas que você conhece, eu tive alunos aqui que se desmotivaram quando conheceram o mestre que eles eram fã deles. Então, essa coisa toda que a gente expressa são só apanhados de várias experiências. E o mestre Adriano falou uma coisa interessante, que uma das coisas que eu sempre lembro de agradecer foram os que vieram antes de mim. Eu sempre serei grato pelos que vieram antes de mim. Porque se eu passei por uma mísera, quase insignificante dificuldade, imagine esses caras que vieram muito antes. Então, foi como se eles fossem as pessoas que abriram o mato espinhoso para que nós pudéssemos passar agora só espinhando os pés aqui e acolá. Eles se cortaram, se feriram, alguns até morreram abrindo essa mata para que nós pudéssemos passar depois e apenas espinhando o pé aqui e acolá. Então, eu atribuo qualquer coisa que seja relacionada a mim
as experiências que eu tive e a contribuição mínima ou maior de cada uma das pessoas que passaram pela minha vida. E assim, cara, falando dos eventos, os eventos mais significativos que tiveram aqui, digamos assim, o mestre Ceará sempre foi um cara que nunca trabalhou só, né? Ele sempre disse assim, ó, a gente era criança, a gente era ainda adolescente, ele disse, não, mas quem vai fazer o evento somos nós, eu não vou fazer evento só não, vocês vão fazer isso, aquele da vai fazer tal coisa, e todo mundo vai fazer alguma coisa. E aí, a gente teve esse evento em 1993, né, que foi o marco divisor de águas, assim, em Canindé, mas que não foi da Muzenza. Mas em 1994, teve um evento que foi o evento de fundação, digamos assim, que foi lá no Teatro de Alencar. Que foi o evento que foi tão massa, cara, porque esse evento o mestre Ceará trouxe, se eu não me engano, o álbum 4 da Muzenza. Cara, que álbum que você escuta do começo até o fim. Da primeira até a última música. Daquele álbum, o quarto da Muzenza, que é aquela bateria lá do Mestre Traíra, que os caras estão com chapéu, assim, na capa, se eu não me engano. E aí, quando foi para o Mestre Burguês realmente vir, que foi, assim, o carimbo oficial, que foi em 1995 em Canindé, no extinto BNB, hoje, que era aquele clube do Banco do Nordeste do Brasil, que tinha aqui, que veio o Mestre Burguês para Canindé. Inclusive veio os mestres de Fortaleza em peso. Eu me lembro de muita gente de Fortaleza, mestre Marrudo, mestre Maninhos, mestre Geleia, tanta gente de Fortaleza que estava aqui no Canindé que pra gente foi assustador, assim, a gente que nunca tinha visto essas. E aí. Mestre Favela, Mestre Pedro. Muita gente. E eu lembro que, eu não sei se o mestre Ceará lembra, que em 1997, ou foi em 98, que a gente já estava com o cordão verde da Muzenza naquela época, o mestre estava em Curitiba, e ele liberou para a gente fazer um evento aqui em Canindé, e foi só eu, na época, com o Sarmento que fizemos um evento. Assim, o evento eu considero que eu ralei mesmo para fazer, foi esse, porque os outros a gente ajudava o mestre aqui e lá, mas esse evento a gente fez no CSU, acho que o mestre lembra. A gente fez no CSU, e quando o mestre chegou, já estava tudo organizado. E foi um evento que a gente realmente ralou para fazer assim, e enfrentou as primeiras dificuldades. Se eu não me engano, foi em 1997 esse evento. Mas os primeiros eventos assim que foram para a gente um marco foi esse. Depois disso, Jéssica, teve um evento que para mim foi... Assim, aliás, antes disso, teve um evento que para mim foi muito, muito significativo, que foi um evento que o mestre Ceará fez no ginásio Paulo Sarazate, em 1995, em Fortaleza. Que o mestre burguês também não veio, mas a capoeira de Fortaleza foi em peso, e eu conheci muita gente. Eu cantei uma música na bateria, a primeira vez que eu fui assim, para a bateria cantar uma música, eu nem toquei e cantei, eu peguei o microfone, alguém me deu, e eu cantei, todo mundo que estava lá assim, gostou e pediu para eu ficar cantando, me deram o microfone e pediu para eu ficar cantando, que foi um marco, em 1995, no ginásio Paulo Sarazate. E se eu quiser cantar essa música também aqui, viu, pode ficar à vontade, viu? E eu lembro que até o mestre... Eu lembro que até o mestre Ceará recebeu algumas críticas assim de umas pessoas mais próximas, porque ele ganhou muito pouco dinheiro nesse evento. A gente fez a entrada do evento, era um quilo de alimento para o IPRED na época. O IPRED ficou na portaria recebendo os alimentos das pessoas que vinham assistir, capoeiras que traziam, e esses alimentos foram doados. O mestre Ceará ganhou um pouquinho de dinheiro nesse evento, muito pouco. Eu lembro que depois do evento, cara, foi interessante. O mestre Ceará saiu com o dinheiro que ele tinha. A gente foi para uma churrascaria, essa era uma reca só de aluno. Eu acho que só tinha ele de maior. Aí ele pagou almoço para todo mundo e ficou liso. Aí a gente voltou para casa. E eu lembro que nesse mesmo dia, a gente, só para você ver como são vergonhosos, nesse mesmo dia à tarde a gente foi para um campo treinar. Mas no dia de um evento, que foi pesadíssimo, um evento todo, quase o dia todo, vários dias organizando. A gente foi para esse local, a gente almoçou todo mundo, e à tarde a gente foi treinar no campo, que era lá no Araturi. E aí, as experiências assim, mais significativas e efetivas que eu tenho desses momentos são esses, que eu consigo lembrar, né? Eu fico, viu, mestre? Eu fico muito triste. Eu fico feliz e fico triste. A felicidade... Tá escutando, mestre? Perfeito, mestre. Pode ficar à vontade, fale. Eu fico feliz quando eu vejo os mestres fazendo evento de capoeira e sobrando dinheiro, sabe? Sobrando um dinheirinho para não tirar do bolso, que nem toda vez a gente faz.
Mas eu fico muito brabo quando eu vejo o cara com o bolso cheio de dinheiro e deixa os alunos passar fome, cara. Isso me entristece. Ou então faz o cara vender uma moto, vender o carro, pegar o dinheiro da feira para pagar a corda de capoeira, sabendo que o cara está sem condições. Isso me entristece. É como o mestre Oligato falou, né, mestre? Os alunos estavam ali fazendo, junto com o mestre, né, o responsável, todo o evento acontecer, toda a beleza, né? E realmente é muito injusto. É como se você estivesse trabalhando numa empresa, vendendo bem, batendo metas, e no final do mês, o dono da empresa, riquíssimo, e ainda atrasando o seu salário, ou se negando até pagar, como infelizmente a gente vê isso aí. A gente vê a CLT atuante, tal, trabalhando, justiça do trabalho, mas infelizmente a gente se depara com situações desse tipo. Então, na capoeira, sobre o que a gente está falando, que é nesse mesmo sentido, não muda muito, né? Então, realmente uma tristeza a gente ver situações ainda, em pleno ano 2023, pessoas utilizando de má fé dentro da capoeira, enganando aquelas pessoas que estão ali do seu lado, e lhe ajudando ainda mais, e lhe ajudando, né? Então, mestre Oligato, se eu quiser dar uma palhinha aí na música que sou cantor, se não quiser, a gente passa para a próxima pergunta, o senhor que sabe, quem manda aqui é o senhor. Vai para a próxima pergunta, Jéssica, aí quando for para a gente finalizar, eu queria fazer uma música que é uma música que para mim diz o que é capoeira para mim. Pronto, perfeito, mestre. Combinado então. A próxima pergunta é: quais os nomes o senhor pode citar que ele ajudou nesse processo de enraizamento da filosofia do Grupo Museus do Ceará? Aí, aluno, amigo, parceiro, fica à vontade. Ixi, essa pergunta até é difícil, porque a gente no final acaba esquecendo alguém, né? Mas são uma infinidade de pessoas, assim, que capoeirista, não capoeirista, então tem pessoas que têm sensibilidade em todo canto do mundo, todas as áreas que a gente vive da sociedade, tem sempre alguém, por mais difícil que seja a situação, que tem sensibilidade de dar uma força, né? Eu vi uma história, cara, essa semana, de um cara que ele era muito pobre, sim, é uma história real, né? Ele era muito pobre e o sonho dele era ser médico. E desde cedo ele queria ser neurologista e ele começou a pensar, não, eu não tenho condições, minha mãe não tem condição, eu sou filho só de mãe, eu vou dar um jeito de... Aí começou a inventar coisa para vender na rua, pedir uma pessoa para fazer um serviço, uma faxina, uma coisa. E aí ele foi nessa luta dele todinha, e um dia ele saiu para vender algumas coisas que ele pegou para vender, e nesse dia ele não conseguiu vender absolutamente nada, nem para ele almoçar. E ele estava passando numa rua e viu uma senhora varrendo o terreiro da casa assim. A gente diz o terreiro, mas nos países assim, é um jardim belíssimo. A senhora estava lá, limpando aquelas folhas lá, e ele parou, o olho ficou assim, ó, olhando para a senhora, e a senhora, com a sensibilidade divina, olhou para ele e disse assim: meu filho, você está precisando de alguma coisa? E ele, muito envergonhado, baixou a cabeça. Ela, por ter essa sensibilidade que várias pessoas têm na nossa vida, se puder observar, que ajudaram a gente, soltou a vassoura e foi lá. E se você precisa de alguma coisa, meu filho, eu tô vendo que você tá meio assim, se a senhora puder me arranjar um copo d'água, eu agradeceria muito. Ela foi lá dentro, trouxe a água, trouxe um copo de leite e um pão e deu pro cara. O cara tomou um copo de leite e o pão como se fosse uma das maiores maravilhas da vida dele. E aí, você fica se perguntando, o que é que aquele copo de leite, aquele pão significa? Aquele copo de leite, aquele pão significa, sabe o quê? Persevera. Não desiste, não. Pode seguir que vai dar certo, ó. É tipo a divina providência dizendo que você tá ruim, mas, ó, aqui, um sinal de que ele perseverou. Perseverou, se transformou num dos neurologistas, cirurgião neurologista mais famosos daquele local que ele morava. E um dia ele recebe uma paciente desenganada por todos os médicos. Ele recebe um paciente desenganado por todos os médicos, mas na filosofia dele, ele dizia assim: a vida e a ciência me ensinou a não desistir. Me ensinou a não desistir nunca. Eu vou fazer tudo. Ele fez uma cirurgia complicadíssima naquela mulher, um processo complicadíssimo e demorado. A mulher se recuperou. A mulher se recuperou e naquela visita de ver como é que o paciente está,
ele viu a angústia da mulher em poder pagar aquela conta, poder pagar a conta do hospital, porque agora a mulher recebia a conta do hospital e não via condição de pagar. E pelo endereço na ficha, ele entendeu, ele percebeu que aquela mulher era a mulher que tinha dado um pedaço de pão e um copo de leite para ele. A mulher, qual não foi a surpresa da mulher quando a mulher recebeu novamente os papéis da sua conta, agora todas pagas? Porque ele disse que aquilo dali era o resquício de um pedaço de pão e um copo de leite. E aí, Jéssica, quando eu penso nisso, eu penso em pessoas que passaram assim pela nossa vida, né? Como o Mestre Ceará, outras pessoas, a gente tem aqui uma pessoa em Canindé que ela é extremamente sensível à arte. Ela é uma doutora em arte. A doutora Diana Célia, hoje ela é chefe de gabinete da prefeitura. Mas na época muito remota, que ninguém falava de capoeira, ninguém queria saber de arte, ela, com recursos muito escassos, assim, criou um grupo de jovens e adolescentes, assim, e chamou de, na época, eu não vou lembrar o nome, mas era algo como representante, monitor de artes, alguma coisa assim. E ela colocou assim, vocês vão ganhar muito pouco, mas eu vou querer que você vai ensinar a sua dança uma vez na semana ali, você vai ensinar o seu teatro uma vez na semana ali, e vocês vão fazer a capoeira de vocês acolá. A gente ganhava muito pouco, mas aquilo foi suficiente para dizer para nós que a nossa arte fazia sentido, valia a pena. Só para ter uma ideia, eu arranjei um emprego, cara, porque não tinha condições de me sustentar com capoeira na época, era discriminado e tudo. Eu arranjei um emprego numa loja que aquilo partiu o meu coração. Eu trabalhava naquela loja de 6 da manhã às 6 da tarde, não podia treinar capoeira mais, porque à noite eu ia para a escola. Só para você ver o que é que a Providência faz com você. E se tudo que, hoje em dia, se eu faço alguma coisa pela capoeira ou por alguém que está na capoeira, eu não faço nada mais do que devolver um pouquinho só do que a capoeira me deu. Cara, tu tem noção de o teu pai quebrar o primeiro berimbau que tu levou para casa? O berimbau do professor que tu levou para tentar aprender? O teu pai quebrar? E anos depois, o teu pai e a tua mãe perceber que tu tá insatisfeito num trabalho que não é o que tu gostaria de fazer, e com toda dificuldade de sustento da família, o teu pai e a tua mãe dizer assim, meu filho, se você não tá feliz, pode sair para fazer o que você acredita. E aí, cara, essas coisas são coisas que vêm nos fortalecendo, assim. E aí, de lá para cá, eu não posso nem citar aqui um ou dois nomes, porque eu vou ser injusto. Eu tive, desde o mestre Ceará, o mestre Afonso Soldado, que é o irmão do mestre Ceará, que é uma pessoa que contribuiu demais na questão da capoeira. Eu até digo que é como se o mestre Ceará fosse o coração e o mestre Afonso fosse o corpo, assim, aquele cara que dá a coisa física. E aí tivemos muita gente mesmo, assim. Depois disso, o mestre Tãozinho veio com uma proposta completamente diferente para que a gente pudesse agregar outros valores, outros formatos, expandir a nossa visão do que a capoeira poderia fazer, do que a gente poderia fazer com a capoeira, do que a gente poderia tirar desse mecanismo de transformação, primeiramente para nós mesmos, depois para aqueles que nos acompanham. E aí vieram muitos outros amigos, familiares, que ao longo do tempo foram ajudando. Hoje, é interessante essa história aqui que eu vou dizer agora, porque tinha um cara que era policial, que eu descia com berimbau e com a roupa da capoeira, toda vida me chamava, quando ele estava de serviço no presídio, na delegacia, que eu morava assim atrás, toda vez que eu ia sair de casa, eu tinha que passar em frente à delegacia. E ele me chamava, ei, mas vem cá. Aí dizia, rapaz, vai arranjar um emprego, vai arranjar um estudo, isso é cor para vagabundo, isso não vale nada, não. Aí eu dizia, não, mas eu estudo, e meus pais, então, eu dou satisfação aos meus pais, tudo. O cara ficava com tanta raiva desse cara, porque toda vida o cara enchia meu saco. Hoje em dia, Jéssica, tu acredita que eu sou doido para encontrar esse cara para agradecer a ele? Porque, de certa forma, esse cara foi uma rédea para mim. Esse cara me colocou num local que, se talvez ele não tivesse, eu tivesse vacilado aqui ou acolá, os afastamentos, mas como ele estava, eu percebi, esse cara está de olho em mim, eu tenho que ter cuidado. Então, hoje eu sou extremamente grato a esse formato de assistência que essa pessoa deu, não sei se voluntariamente ou involuntariamente, mas foi um processo
até pedagógico mesmo, de educação, que aconteceu comigo devido ao comportamento dele. Eu sou doido para ver ele, para eu agradecer e falar isso para ele, né? Que eu agradeço ele ter feito isso, porque isso, de certa forma, me limitou e me deu cuidado, assim, eu fiquei vigiando, olha, eu não posso fazer coisa doida aqui, porque aquele cara tá olhando mais do que os outros. Então, isso foi uma coisa boa. Então, foram inúmeras, assim, as assistências que vieram. Existe uma Viu, frase... Jess, Pois não, licença. pode ficar à vontade. O mestre de gato falando dessa de birimbau, dessas coisas da proibição da família, eu já fui expulso da casa de alunos em Canindé. Sai daqui, rapaz, o que é que você quer com a minha filha? Com meu filho? Sai daqui, rapaz. Foi não uma pessoa, não, foi várias. E o do pai do olho de gato, da mãe do olho de gato, eles aceitavam ver com um pouco de resistência, depois de muito tempo. E hoje eu chego lá, uma vez eu cheguei lá, ele quis, tipo, beijando a minha mão, agradecendo de eu existir na vida deles. O irmão dele mora na França, é músico, capoeirista, né? E aí eu só estou querendo dizer para você que hoje eu chego lá, se eu for em Canindé e não for eu não ver o pai deles vão onde eu estou. Obrigado, mestre. Só pegando a fala aí do mestre Olho de Gato, né? Existe uma frase mais ou menos assim: você nunca sabe o impacto que tem na vida das pessoas, mas elas vão saber, né? Então, eu também fui muito contemplado com sua fala. Eu creio que todos aqui, até mesmo para ter um novo olhar da vida sobre o que o senhor falou aí, o Café Muzenza hoje, ele só está aqui causando esse impacto na vida das pessoas e tentando causar um impacto na vida das pessoas por conta do mestre Adriano. Ele que começou, né, com esse projeto. Em determinado momento a gente pediu permissão a ele, tanto eu como o Elcio, para a gente dar continuidade, dar um novo significado, e assim ele nos permitiu e concedeu. Então são pessoas que entram na nossa vida e que a gente tem uma gratidão enorme, porque, como você falou aí, não teria como dar significado na sua vida sem as pessoas que passam pela nossa vida, né? Então, mais uma vez eu deixo registrado, eu não me canso de falar sobre a importância que o mestre Adriano tem nesse projeto, a Capoeira do Ceará, no projeto Destaque do Mês, no projeto dos Encontros Extra, que a gente vai ter mais tarde, e no Café Muzenza no geral, né? E também na minha vida em particular. Eu sempre sou muito grato por ele ter entrado na minha vida, né? E sempre deixei isso muito claro e sempre agradeci. E, mestre, para a gente finalizar, a gente tem duas últimas perguntas, né? A primeira, na sua opinião, qual a importância da filosofia do Grupo Muzenza para a Capoeira do Ceará? E por último, a última pergunta, qual a mensagem o senhor deixa para aqueles que desejam realizar um trabalho sério com a capoeira? Antes do senhor responder essas duas perguntas, eu só queria registrar aqui a presença do meu amigo Murilo, tá? Gratidão, meu amigo, por você estar aqui presente. É um outro cara que tem um trabalho lindo também, né, com a capoeira, com a cultura, e recentemente aí foi agraciado mais uma vez, na verdade, né, como ponto de cultura. Parabéns, a capoeira agradece por pessoas como você, meu camarada. Muito obrigado mesmo, meu irmão. Mestre, com seu... Olho de gato, talvez não lembre do Murilo, mas o Murilo era aluno do mestre Afonso do Araturi. Olha aí, Lembro, rapaz. sim, né? Lembro sim. Estamos tudo em família. Lembro sim do Murilo, sim. Jeff, eu acho, cara, que a gente passa por processos, né, nesse processo de não só de ensinar capoeira, nessa questão todinha de realizar trabalhos com capoeira, de levar resultados para a vida das pessoas com a capoeira e transformar a nossa vida com essas vivências, com essas socializações que a gente vai fazendo ao longo do tempo com a capoeira. Imagina
Alguém que nasce no interior, no Canindé aqui, e de repente vai para a Europa e conhece milhares de pessoas que, se eu abrir minha boca hoje para dizer eu estou precisando de uma ajuda, vão aparecer um monte de gente para ajudar. Porque aí eu vou atribuir isso aqui a um mérito meu? Nunca. Eu tenho que dizer que se não fosse esse processo de assimilação de valores que a capoeira ofereceu para mim, e que eu soube, de certa forma, sondar, que nem diz o apóstolo Paulo, desde lá de quase 2.000 anos atrás, você pode vivenciar todas as experiências. Agora você tem que pegar o que vai fazer sentido para você, o que não funcionar, você deixa lá. E a gente vai fazendo isso e vai percebendo que é uma coisa, de certa forma, fácil de fazer. Porque até então a gente tem um formato de ser humano, de mentalidade, que ele acha que o que ele faz é mais importante do que o que todo mundo faz, do que o que os outros fazem. Isso é uma coisa natural do ser humano, o orgulho e o egoísmo. Diz que a gente é mais importante, que a gente tem mais prioridade do que o outro. Mas quando você vivencia, assim, a capoeira, eu acho uma frase muito interessante, se não me engano, foi o mestre Mão Branca que falou, ele disse que a capoeira é uma energia viva. Ela só precisa do homem para se manifestar. E eu acho interessante, cara, ele dizer isso, sabe por quê? Porque eu já vi situações, Gerson, em que os caras chegaram assim numa posição, se autocolocaram numa posição tão alta, que a própria capoeira, sem eles perceber, não foi ninguém não que fez, que armou uma arapuca ou fez algo, não. Foi a própria capoeira. Parece que pegou eles assim, deu uma rasteira que eles não conseguiram mais se levantar. Eles mesmos, do lugar que eles se colocaram, e como foram eles que se colocaram naqueles tronos, naqueles locais, eles que se colocaram. Quando a capoeira deu uma rasteira neles, que eles caíram, eles não tiveram estrutura para se levantar, porque não foi uma coisa construída, não foi uma coisa de cooperação, sabe? Foram eles que se colocaram lá. E aí, eu acho muito massa quando, em 1964, eu não me lembro, um vídeo que saiu há pouco tempo, que a maioria dos registros que a gente tem de capoeira antiga foram os estrangeiros que fizeram, que o pessoal não tinha muito acesso à tecnologia naquela época no Brasil. Tem uma repórter, se eu não me engano, espanhola, que faz uma pergunta para o mestre Partinha, ela diz assim, mestre, daqui a 50 anos, o que é que vai ser da capoeira? Cara, o mestre Pastinha, para mim, ele ainda está, as coisas que ele falou ainda está, em 2023, à frente do nosso tempo. Ele falou assim, minha filha, a capoeira vai ser o que o capoeirista fizer dela. Ou seja, corroborando com o que o mestre Mão Branca disse lá atrás, que a capoeira é uma energia viva, mas que precisa do homem para se manifestar, a capoeira é uma matéria-prima que ela é perfeita. Ela só pode dar bons frutos. Mas dependendo do que o cara que pega essa matéria-prima faz, pode ser que ele mesmo se atrapalhe com o material que ele vai criar. E aí, diante disso, Gerson, uma coisa que a Muzenza fez, que o pessoal da Muzenza fez, o mestre Burguês, não sei se o mestre Paulão, e os organizadores da Muzenza fizeram, que até hoje, quando eu assisto o vídeo, eu me arrepio, foi uma roda de capoeira, um simpósio de capoeira, que eles realizaram lá na Bahia, e estava lá o mestre Valdemar, bem velhinho, o mestre João Grande, mestre Paulo dos Anjos, mestre João Pequeno, e vários outros mestres. Os caras novos da música estavam lá, mas, cara, aquilo foi tão significativo, sentimentalmente falando, e valorização do ser humano, assim, aquela coisa que o dinheiro que o mestre burguês conseguiu proporcionar, que você vê, você só falta tocar na emoção de um mestre Valdemar dizendo, agora eu vou jogar. E todo mundo dá risada e diz, mestre, vai jogar, mestre? Se eu não me engano, é o mestre Paulo dos Anjos. Vai jogar. Ele voa e dá uma risada assim. E o bichinho bem velhinho vai lá, brinca, não consegue se acocar e volta, né, para tocar seu birimbau. Então, isso pega o ser humano, cara, que talvez não tivesse nem perspectiva de ser valorizado ou reconhecido por uma vida inteira de dedicação a uma coisa que é a capoeira, que não tem palavras para expressar o que a capoeira é, graças a Deus que não tem, pega o ser humano e diz, a capoeira está aqui, mas o ser humano é maior do que ela.
Ô, mestre, só pegando sua fala aí, com licença, eu estou muito intrometido. Que nada, mestre, pode ficar à vontade. Esse momento é nosso mesmo. O mestre burguês, ele implantou no Grupo Muzenza em 95, a primeira vez que eu estive lá, que era aniversário dele. Depois teve a formatura, aniversário dele no Rio de Janeiro, foi exatamente, e formatura do mestre Cid lá no Rio também. E ele implantou que todo mundo que fosse pegar a graduação tinha que adotar um padrinho. Então, se eu adotasse o mestre Valdemar, não é só o mestre Valdemar vir no meu evento, não. Eu tinha que ir lá na casa do mestre Valdemar, conversar com ele saber quem sou eu, por que o meu apelido é Ceará, e todo mundo saber a minha história. Ele criou isso aí. E aí o que acontecia? No dia do evento, o cara vinha e estava entregando. Eu estou entregando essa corda aqui ao Gerson, porque o Gerson tal, que nasceu em tal dia, o pai assim, treinou capoeira daí tal ano. O cara sabia a história do Gerson, entendeu? Estou dando só um exemplo para você entender. Aí, isso, eu fico olhando dos tempos de agora, o cara chega lá no lugar, taca a corda de mestre no cara, nunca nem viu, nem parecido. E naquela época, o mestre burguês já fazia isso, mas o cara tinha que conhecer, e era aluno dele. Né? Eu ia pegar a corda, eu já era aluno do meu mestre, mas eu trazia o padrinho para me entregar uma graduação com o meu mestre estava me entregando. Hoje o cara vem, não conhece o cara, não é mestre dele, nunca deu uma aula para ele, nem sabe nada dele, e recebe lá o dinheirinho dele e dá a corda para o cara. Então, viu, mestre Olho de Gato? Então, essa roda lá foi o aniversário do mestre Tapuã, foi uma homenagem ao mestre de Brasília lá, que é o mestre Tabosa, e o mestre burguês trouxe os alunos dele de Curitiba para ir visitar os padrinhos deles, que eles queriam, todo mundo teve que levar esses mestres para Curitiba, que foi a Bahia em Curitiba. É isso aí. Mestre, sobre essa sua fala, não é nem complementando, só lembrando aqui do que o mestre Olho de Gato já falou, de uma célebre frase do mestre Pastinha, né? A capoeira vai ser o que o capoeirista fizer dela. E a gente precisa, de tempos em tempos, né, sentar os mais velhos, junto com os mais novos, para se perguntarem e planejarem como que a gente vai fazer capoeira daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, como que a gente quer ela. Porque quem faz a capoeira somos nós, capoeiristas, pessoas, cabeças pensantes diferente. A comunicação, apesar dela ter a mais veloz e mais acessível, né, através da internet da vida, né, o mestre Luiz Ceará, Curitiba, o mestre Paulo, o mestre Adriano está aqui pertinho, no bairro, mas está distante, né, o senhor está em Canindé, olha como está aproximando. Mas o problema, o X da questão, é como a gente está se comunicando. Será que essa comunicação está sendo eficiente, eficaz? A gente está conseguindo causar um entendimento para o mesmo objetivo comum entre nós e de interesse, né? Então a gente precisa, de tempo em tempo, sentarmos, né? Dialogarmos, conversarmos, como essa menina aí fez com o mestre Pastinha, né? Porque daqui a um tempo a capoeira vai ser o que a gente vai fazer dela. E a gente vê que alguns valores, eles estão sendo mudados, né? Não estou dizendo aqui que não precisa mudar, porque a vida não é estática. Ela está em constante mudança, né? Mas será que esses valores vai ser bom para a gente daqui a alguns anos, né? Para a capoeira, principalmente. Então a gente precisa sempre estar fazendo essa reflexão. Mestre, só a última pergunta, né? Qual a mensagem o senhor deixa para aqueles que desejam realizar um trabalho sério com a capoeira? Eu vou dizer isso cantando. Eu vou só introduzir aqui, mas eu vou dizer cantando. Eu só quero me falar cantando, na verdade. Ótimo, mestre. E, assim, eu compreendo, assim, as angústias que o mestre Ceará tem com o comportamento de algumas pessoas que estão na capoeira, mas a capoeira não está neles. Algumas pessoas que são usurpadores da arte em geral, não é só na capoeira, não. É da arte em geral, da música, do teatro, da dança. Tem pessoas que só estão lá porque ganham dinheiro.
Se não ganhar dinheiro, ele não consegue fazer o que a gente já fez pagando do nosso bolso, ou não ganhando nada. Então, eu acredito que não deixe, sabe, mestre, essas angústias chegarem mais em mim, porque eu aprendi com um dos maiores professores que nós já tivemos na história, com Jesus, que aonde está o teu tesouro, aí está teu coração. Então, se a consciência do homem estiver tranquila, não há ninguém que possa o acusá-lo. Ao contrário, se ele tiver culpa, todo mundo pode absolvê-lo, mas ele estará condenado por si só, porque ele sabe da sua culpa. A sua consciência está pesada, mesmo que o mundo inteiro o absolva. Então, se a minha consciência está tranquila de um trabalho realizado, eu não deixo mais essas energias negativas e essas coisas ruins que algumas pessoas fazem, porque eu não vou conseguir controlar o mundo. Em todos os âmbitos da sociedade existem essas pessoas, existem esses processos. Às vezes, processos de pessoas que contrariam, que fazem corrupção, são apenas processos até de certa forma, pedagógicos, para que eu aprenda a como não lidar, para que eu entenda alguma coisa que nós nunca vamos controlar isso. E a coisa grande que eu penso, se esses caras que usufruem da capoeira, eles pegam a capoeira e usam a capoeira, eles não respeitam nem a capoeira, como é que eles vão respeitar um pobre que nem eu, ou ao outro mestre fulano de tal, ou ao outro? Então, se eles não respeitam nem aquela matéria-prima perfeita que é a capoeira, que pode dar tudo para eles, eles não conseguem manipular de forma positiva, imagine respeitar os outros. Então, isso já não chega em mim. O meu esforço é para que eu possa fazer um trabalho que dê um resultado real na vida da pessoa. Não é aquele resultado da fachada, não é aquele resultado de aparente, mas eu quero que o aluno que acessou a capoeira chegue lá na casa dele, com toda a dificuldade que tem de relacionamento, financeira, de alimentação, de moradia, ele pense, tem uma coisa que quando eu vou, me sinto tão preenchido, quando eu vou para capoeira, eu me sinto tão bem, eu quero isso. Quando as pessoas me perguntam por que eu comecei a ensinar capoeira, eu digo, a minha resposta é bem pequenininha. Eu ensino capoeira porque eu quero fazer o máximo de pessoas sentirem o que eu senti quando eu comecei a treinar. Eu quero que o máximo de pessoas entendam o que eu entendi quando eu acessei a capoeira. É só por isso que eu ensino capoeira. E aí, a sugestão que eu daria, assim, para quem quer trabalhar, é que a pessoa só respeitasse a capoeira. Se o cara conseguir respeitar a casa que ele mora, ele já tem uma grande condição de conseguir respeitar. Se ele conseguir respeitar a rede que ele dorme, o chão que ele pisa, o café que ele toma, ele tem uma grande possibilidade de respeitar o vizinho, ele tem uma grande possibilidade de respeitar os animais, a natureza que está na rua dele, que está no bairro e que está na cidade. Então, se você respeitar a capoeira que lhe faz bem, eu acredito que você já vai conseguir ser um capoeirista em que as pessoas olhem para você e digam, cara, capoeira faz bem para aquele cara ali. Porque eu tive um insight em uma época da minha vida, Jess, que eu agradeço muito a Deus. Eu acredito muito nas inspirações espirituais, nas intuições, e eu sei como é que funciona essa questão toda de influência espiritual. E uma época que eu estava em muito, assim, conflito na minha vida com essa questão de discriminação, realmente de dificuldade, meu Deus, como é que eu lido com isso? Sou só um adolescente, é tanta discriminação, é tanta cobrança, isso me faz tão bem, o que eu vou fazer para que as pessoas entendam que isso me faz tão bem, que se me faz bem não pode fazer mal? É até uma coisa doida, né? É um pleonasmo, né? Se me faz bem não pode me fazer mal, o que eu vou fazer para que as pessoas possam entender isso? Aí, cara, veio uma voz na minha cabeça que disse assim, mostre com o seu comportamento. Cara, sabe o que eu pensei, Jess? Eu pensei assim, a partir de hoje, todas as pessoas que olharem para mim, elas vão ser obrigadas a concordar que porque eu faço capoeira, eu sou melhor. Que porque eu faço capoeira, eu sou mais educado. Que porque eu faço capoeira, eu respeito mais as pessoas. Que porque eu faço capoeira, eu lido melhor com as situações. Eu vou mostrar para as pessoas isso me comportando, na minha conduta. As pessoas vão... A minha mãe vai dizer assim, esse menino, depois que começou a treinar capoeira, tá tão educado, tá tão bom em casa. A minha professora vai ter que dizer assim, rapaz, depois que esse menino começou a treinar capoeira, tá tão estudioso, eu decidi fazer isso. Então, as pessoas, quando olharem para mim, é tanto que as pessoas até brincam assim, quando eu olho para o Henrique, eu vejo capoeira. Aí
as pessoas que não são capoeiristas, né? E isso não tem um pagamento maior. Uma vez eu ouvi uma frase, cara, que assim, eu não sei se vai fazer sentido para vocês que estão escutando ou para alguém que tenha escutado, mas foi uma frase que foi tão forte e significativa para mim que eu pensei, meu Deus do céu, se todo mundo entendesse o sentido filosófico dessa frase que a pessoa falou, como a capoeira faria bem a todo mundo. Como a gente deixaria de ficar disputando quem é o grupo melhor, quem é o cantador melhor, quem é o jogador melhor. Como é ridículo a gente ficar nessa briga. Cara, uma vez eu escutei, e melhor ainda, teve mais força porque eu escutei de um gringo. Uma vez eu escutei de um mestre, assim, ó, jogar com olho de gato é fácil demais, a gente pega ele qualquer hora. Aí, na minha cabeça ele disse assim, ó, na minha cabeça soou assim, ah, que coisa maravilhosa esse cara tá dizendo isso. Isso significa que ele me subestime. Quando eu quiser realmente fazer alguma coisa, eu tenho várias oportunidades, porque tá me subestimando. E aí eu escutei de um gringo, cara, uma fala, Jess, que para mim isso vai até o final não sei quando, porque a gente não tem fim, né? A gente só morre o corpo aqui. Mas é ensinamento para uma eternidade. Uma pessoa falou assim para mim, ó, todo mundo queria jogar comigo, brincar, aquela coisa todinha. E aí, todo mundo feliz, porque eu chegava em evento, cara, eu ficava triste, assim, sabe? Eu ficava triste porque eu já fui em evento, tem evento que eu vou fora do Brasil, cara, que faz 11 anos consecutivos que eu vou para o mesmo evento. Assim, tem uns 6 ou 7 eventos que eu vou para o mesmo, faz 11 anos. E nesses eventos que eu vou que faz 11 anos, eu sou o único que foi o primeiro. Todos os outros o pessoal vai descartando. Tem sempre a reunião depois dos eventos que os professores e mestres fazem, e os alunos que são estrangeiros chamam e dizem, ó, mestre, a gente não quer mais fulano, não. Fulano de tal, a gente não vai mais trazer, não. Mas graças a Deus e a cooperação de todas as experiências que eu tive, de vocês e de outros que convivi, eu consegui me comportar de um jeito que as pessoas estão querendo me levar. E tá dando certo do jeito que eu estou fazendo. E eu vou lá e falo com a criança, brinco falar com o pai. Eu fico com as crianças brincando enquanto os caras botam um paletózão aqui de mestríssimo, vão lá para a mesa só dos mestres, e eu almoço com os meninos, brinco. E aí um dia, cara, um estrangeiro falou assim, ó, ah, bom, mas com o mestre ligar, todo mundo joga massa. Cara, tem noção do tamanho do peso disso? Tem noção do tamanho disso? Do valor que isso tem? Com o mestre ligar, todo mundo joga massa. Cara, isso pra mim, enquanto alguns arrogantes falaram assim, ah, ué, porque tu deixa os caras tudo fazer o que quiser. Pra mim soou assim, cara, o que eu tô causando no coração dessa pessoa? Que ela talvez nem tivesse uma fortaleza de que ele poderia fazer as coisas, mas quando ele veio comigo, ele percebeu que pode fazer. Então, para mim, não tem preço, eu não quero que o cara ache que eu sou o melhor, eu quero que ele, que eu tiver experiência comigo, saia melhor do que quando ele chegou. Se eu conseguir fazer isso, pronto, eu ganhei. Então, o recado que eu deixo, cara, é esse daqui assim, ó. Porque todo mundo fala de paz. A gente fala que o mundo está precisando, uma das coisas que o mundo está precisando mais é de paz. Nós estamos vivendo no advento da ansiedade e da depressão. Porque as pessoas não têm paz no lar, não têm paz no trabalho, não têm paz no esporte que pratica, não têm paz nem quando ele está só. Então, todo mundo fala de paz, mas ninguém assume a responsabilidade de que é ele que tem que construir a paz, e não o governo, o prefeito, o mestre da capoeira, não. Ele tem que assumir o compromisso que é ele que tem que fazer isso. Aí vem essa música aqui, ó. A capoeira é nossa ferramenta e o nosso mecanismo de transformação. Mas ela precisa do capoeira para dar bom exemplo e estender a mão. O mundo todo já está percebendo que o mais importante é o amor e a paz. Mas temos que sair da teoria e com berimbau mostrar como se faz. Regaça as mangas, educa a tua voz, porque a paz do mundo, ela começa em nós. Regaça as mangas, educa a tua voz, porque a paz do mundo, ela começa em nós. A paz começa nas pequenas coisas que eu vou transformando no meu coração, afastando de mim o egoísmo e dentro lá de casa, estendendo a mão, compreendendo que cada um tem o seu jeito de ser, sua concepção. E mesmo não concordando, eu respeito, todos têm direito à sua opinião. Regaça as mangas, educa a tua voz, porque a paz do mundo, ela começa em nós.
Regaça as mangas, educa a tua voz, porque a paz do mundo, ela começa em nós. Eu não sei se tu lembra da música que eu fiz, Eu Sou da Paz, porque eu sou da paz, todo mundo cantava Eu Sou da Paz, e aí eu cheguei a ver algumas rodas, cara, que foi absurdo pra mim, porque o pessoal tava cantando, porque eu sou da paz, e os caras estavam brigando no meio do jogo. Aí eu fiz uma estrofe assim, ó. Não adianta tocar birimbau, erguer bem alto a voz, dizendo eu sou da paz, se nas pequenas coisas de cada dia eu não contribuo e você nada faz. Não tem sentido uma bonita fala desconectada da nossa ação, porque tem gente que só sabe ler e só consegue ver exemplificação. Regaça as mangas, educa a tua voz, porque a paz do mundo, ela começa em nós. Para ser de paz e viver com decência, use a inteligência e não sua arrogância, pois o orgulho, quando toma a frente, é um claro sinal de grande ignorância. Se o capoeira já tem a mandinga, usem sua ginga, a serenidade. Tem na manga e no bolso da camisa uma boa saída para a diversidade. Regaça as mangas, educa a tua voz, porque a paz do mundo, ela começa em nós. Para terminar, repito, que a paz é a gente quem faz ela em cada momento. Quando se leva um aliviador, transforma ódio em amor dentro do sentimento. Quando lá no meio da desavença só houver ofensa, eu leve o perdão. Quando perto de mim falta concórdia e só houver discórdia, eu leve a união. Regaça as mangas, educa a tua voz, porque a paz do mundo, ela começa em nós. É mais ou menos assim. Não é assim, não é parecido. Viu, Gerson? Pois não, mas... Agora, o mestre de gato dizendo aí que ele vinha para Fortaleza, passava uma semana aqui, às vezes eles passavam um mês, porque não tinha dinheiro para voltar, eles vinham só com a vinda. Eu trazia eles só com a vinda de carona às vezes, e passava de mês, eu tentando arranjar dinheiro para eles voltar, e agora é muito bom. Eu chorei aqui agora. Eu também. Mostrando que valeu a pena, entendeu? Fala baixo, mestre. Mestre de gato, é normal só deixar as pessoas sem falar, sem voz. Obrigado. Nada, obrigado, nada. Rapaz, eu gosto de cantar. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado mesmo. Eu vou dizer uma coisa. Essa manhã de domingo foi muito gratificante, muito fortalecedora, certo? E todas as histórias que o senhor contou aí, independente de ser da Muzenza, foi muito mais além, uma história de vida belíssima, que não tem tempo Tô que falando isso daí, venha já, desculpa te cortar. Sim. Tu Pode falar, isso aí, né? Aí, desculpa te cortar. A gente no grupo Negaça, agora com todos esses apanhados de experiência, de filosofias, de aprendizados, de pessoas que passaram na nossa vida, tanto nós como o Mestre Chitãozinho, a gente está no pensamento que nós estamos na melhor fase que um grupo de capoeira pode ter. Cara, impressionante como a gente está numa fase que a gente pensa uma coisa e o outro sabe. Você já sabe o que a gente está pensando, sabe? Sintonizado, cara, né, numa fase assim. E, assim, a filosofia assim, que o Mestre Chitãozinho traz para nós é parecida com o que o Mestre Luiz já pensava e tudo, e que a gente vem, cada dia que passa, pensando isso. O Grupo Negaça é uma célula da capoeira como se fosse uma família da sociedade. Só isso, mais nada. Não existe uma família da sociedade que é mais importante do que a outra. Existe? Não existe uma família que é mais importante do que a outra. Então, seja a família do rei que está no trono, ou a família que está na opulência, na miséria, ela tem o mesmo valor enquanto humanidade do que a outra. Então, o Grupo Negaça hoje é um grupo que não faz questão de dizer o Grupo Negaça tal, isso aqui assim, assado. Não. Nós gostaríamos que, onde a gente fosse, as pessoas vissem capoeira, do jeito que a capoeira é. Onde qualquer pessoa do Grupo Negaça fosse, as pessoas acessassem a capoeira do jeito que ela é. E não do jeito que o Grupo Negaça vem, ou que o Grupo Fulano e tal, porque, infelizmente, nós temos que concordar que existem muitas escolas que eles colocam muito mais o que eles pensam, a logo deles, do que a capoeira. Hoje, o Grupo Negaça, não.
O objetivo do nosso grupo, do nosso trabalho é as pessoas olharem para o grupo Negaço e dizer assim, mas esses caras são diferenciados. E quando ele vem conversar com a gente diz assim, não, nós não somos diferenciados são os outros, nós somos só capoeira. A capoeira é isso aqui, que faz bem a quem concorda, quem não concorda, a quem discorda. Então, mais ou menos assim. Obrigado, mestre. Muito obrigado. Do início ao final, eu creio que, falando por mim, eu saí daqui muito fortalecido. Tudo que o senhor expôs aqui, dividiu com a gente, vai ser de muita valia, não só para o projeto, não só para o Café Muzenza, mas para a capoeira no geral. Tá? Foi surreal. Foi uma experiência hoje surreal. Assim, foi... Só um minutinho. Pois não, Não vou abrir minha câmera aqui, porque eu estou fazendo aqui uma limpeza aqui onde eu estou, mas é de antemão, viu, mestre? Eu estou muito surpreso com o seu posicionamento em relação à capoeira, assim, eu não lhe conheço pessoalmente, né? Inclusive, eu só vim saber do seu, quem era o senhor hoje aqui, fiz questão de... que eu sou uma pessoa que eu chamo muita atenção a forma de falar, né? E quando você começou a falar, vixe, você começou a falar de uns pontos que eu concordo muito com você. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje nesse momento, porque, por incrível que pareça, tem um mestre Adriano aqui, que é a pessoa... Não que os outros são importantes, mas para mim é uma das pessoas muito importantes na minha vida na capoeira, como o Gerson, como amigo, né? O mestre Ceará, pessoa que eu tenho, né, um apreço, e o senhor por estar te conhecendo hoje, mas assim, essas entrevistas transformam muito mais a minha vida do Gerson do que a da de vocês. Talvez quando vocês saiam daqui, foi legal bate-papo, mas eu e o Gerson, a gente continua rodando, a roda continua, não para. A gente fica uns 2, 3 dias conversando sobre o que aconteceu aqui, entendeu? Então, assim, é uma sinergia incrível, assim. Da mesma forma que aqui não é segredo, que quando a gente discorda, a gente também senta e discorda também. Uhum. Inclusive dos convidados que a gente tem também, porque a gente não é obrigado a concordar com tudo. Mas, assim, eu agradeço muito por o senhor ter nos escolhido a participar dessa entrevista, né? Assim, eu sempre valorizo os presentes. Assim, quem tá, velho, tá maravilhado. E, assim, de antemão, faço questão de conhecer seu trabalho na sociedade. Seja bem-vindo. Eu que fico feliz e grato aí pela oportunidade de poder compartilhar alguma coisa e fico mais feliz ainda de saber que tem pessoas que se identificam com essa ideia que não é minha, que é da capoeira bem praticada e bem pensada. Bem, pessoal, para a gente ir para os finalmente, tá certo? Aqui no chat tem o formulário de inscrição, tá bom? De certificado de participação. Se puderes, os senhores todos preencherem, é bem rapidinho, é só colocar o nome para que a gente possa enviar para todos aqui presentes o certificado de participação. Todos os nossos encontros emitimos esse certificado, que é uma forma não só de documentar, mas de organizar e valorizar as pessoas que estão nos agraciando com a presença nos encontros, tá? Gostaria também, está sendo compartilhado aqui, o próximo encontro do dia de hoje, que vai ser com a Mariana Patamo. Ela é uma psicóloga, ela é aluna do Contramestre Joca, hoje está na Fundação Arte Brasil. Eu fui para uma roda recente que ele me convidou, e aí ela começou a seguir o Café Muzenza, e eu vi que ela era psicóloga, e fiz o convite através dele, e ela aceitou, e a gente vai falar de um tema muito atual, né, que é conversando sobre saúde mental. Infelizmente, a questão da ansiedade, a depressão, aí gerando um suicídio cada vez mais acentuado na nossa sociedade. O Brasil aí está aí nos patamares de país mais ansioso do mundo, então a gente precisa conversar seriamente sobre isso também. Recentemente a gente teve algumas perdas, o irmão de um mestre do nosso grupo, ele tirou a vida, e hoje eu vim saber que uma sobrinha de uma aluna que está treinando comigo, ela também se suicidou, a menina tinha 14 anos de idade. Então, assim, cada vez mais está próximo
essa realidade da vida da gente, né? Até então a gente só via distante com alguém que a gente não conhecia e agora está cada vez mais próximo. Então a gente precisa conversar seriamente sobre isso, uma vez que a capoeira é feita de pessoas. Então deixo o convite também, a partir das 16 horas, com a psicóloga Mariana Patamo, para a gente falar, né, sobre saúde mental. E eu vou estar enviando também, mestre, Gato, Murilo, as pessoas que em algum momento fizeram parte do Grupo Muzenza, também é um formulário online, onde vocês precisam preencher alguns dados da época que passou. Na verdade, esse formulário vai ser adotado em todas as edições, né? Só que agora, como a gente está na primeira edição do Grupo Muzenza, a gente só está enviando para quem já foi ou ainda é integrante do Grupo Muzenza. São algumas coletas de dados que a gente vai estar também inserindo num capítulo do livro, tá? Assim como a fala dos senhores. Então, mestre, para a gente finalizar, o diálogo que é de 1 hora, geralmente, nunca é de 1 hora, principalmente quando o tema está sendo bem desenvolvido, está sendo bem proposto, bem aceito. Geralmente, nossos encontros é de 2 horas para lá. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado mesmo de coração, inicialmente por ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter contemplado todas as falas. E eu deixo aqui a minha imensa gratidão, não só para o senhor, como para todos que estão presentes. E vamos que vamos. Em breve, mestre, eu vou ter a satisfação e o prazer de conhecer o senhor pessoalmente e a gente conversar, né? Muito obrigado, mestre. Faça suas considerações finais e a gente fica por aqui. Mas, se Deus quiser, já só queria fazer uma oração final aqui, que na verdade nem é minha, é do mestre Tony Vargas, para todas as pessoas que passaram, que vão passar para assistir esse momento, mas especialmente para vocês, para você, para o Elcio, para o mestre Adriano, né, que são os encabeçadores desse projeto, para que vocês não desanimem, assim, se você estiver de alguma forma enfrentando algum obstáculo e tudo, saber que isso é uma coisa que pode transformar, que vai transformar mentalidades aí que vocês não têm nem como sondar quantas milhões de mentalidades serão transformadas por um projeto como esse de vocês aí, e para melhor. E eu gostaria de terminar dizendo assim, ó: meu senhor, peço licença para fazer minha oração, para que nunca falte à mesa o café, saúde e pão, para que não falte um lugar para receber seu irmão. Meu senhor, faça silêncio para a voz de Deus escutar essa humilde oração, quem sabe ajudar. Dá força para os seus braços, dá caminho para os seus passos, mandinga para o seu cantar, camará, e viva meu Deus. Obrigado, hein? Meu Deus. Obrigado, mestre. Obrigado a todos e a todas que participaram desse encontro nesta manhã de domingo do Projeto A Capoeira do Ceará, Fragmento de uma História, com o nosso convidado, o mestre Oligato. Muito obrigado, mestre. Ficamos por aqui e até mais tarde no próximo encontro. Gratidão, mestre. Saúde e paz para o senhor. Muito obrigado mesmo, de coração. O senhor quer falar mais alguma coisa, mestre? Levantou a mão? Tranquilo, pronto. Obrigado, pessoal. Saúde e paz a todos. Fiquem em paz.